Todo método anticoncepcional tem um risco de falha, não existe nenhum método 100% seguro. Agora, para alguns tipos de anticoncepcionais, esse risco é muito baixo, perto de zero, e para alguns ele é muito alto. E eu vou falar em detalhes sobre isso nesse vídeo. Então eu vou começar falando qual é o pior método do ponto de vista estatístico em relação ao risco de acabar falhando, de não dar certo. E o método número 1 de falha é a camisinha. E quando a gente fala sobre taxa de falha dos anticoncepcionais, é importante esclarecer que se avaliam duas taxas diferentes, o chamado uso típico, ou seja, o dia a dia, o real, e o uso correto, que é o feito nos estudos de pessoas que usaram corretamente os métodos. Existe uma variação grande entre eles. No caso do preservativo masculino, a camisinha, nos maiores estudos, a taxa de falha considerada do uso típico, supostamente correto, é em torno de 2 a 5% de falha, ou seja, a cada 100 casais que usaram, 2 a 5 podem acabar engravidando. Isso é considerado muito alto. E o que é o uso incorreto da camisinha, que é o da prática? Camisinha colocada do meio para o final da relação e que ela é muito menos eficaz. E os mesmos grandes estudos mostram a estatística assustadora do uso típico da camisinha, ou seja, o real do dia a dia, de 18 a 20% de taxa de falha. Lembrando que não estou dizendo para as pessoas pararem de usar camisinha, porque não funciona, porque ela é sempre recomendada, independentemente do outro método contraceptivo que a mulher tenha, para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então isso no mundo todo aparece nesses estudos a recomendação de que sempre se associe o preservativo na mulher que não quer engravidar. Mas do ponto de vista puramente anticoncepcional, ela é o pior método que existe. Em segundo lugar, dos métodos que mais falham são os anticoncepcionais orais, as pílulas e também o anel vaginal, os adesivos, ou seja, aqueles métodos que a mulher precisa ficar fazendo uso, seja diário, como é o caso da pílula anticoncepcional, seja semanal no caso do adesivo ou mensal no caso do anel vaginal. Aqui também os números não são muito animadores e nos estudos a taxa de falha do uso típico, ou seja, aquele do dia a dia, é em torno de 9%, ou seja, quase uma de cada 10 mulheres usando anticoncepcional, anel vaginal, adesivo ou injetável, aquelas coisas que ela tem que lembrar de usar, podem falhar, em até 10% mais ou menos. Porém, a taxa de falha desses métodos no uso correto, perfeito, ou seja, quem toma direitinho, não esquece a data de trocar o anel, de trocar o adesivo, de tomar a injeção, é bem baixa a taxa de falha, é da ordem de 0,3%, mais ou menos 3 mulheres só a cada 1.000 vão acabar engravidando. Ou seja, pessoal, concluindo, pílula anticoncepcional, esses métodos são os mais comuns, mais usados, podem ser muito eficazes desde que a mulher lembre de tomar. É uma coisa considerada grave a gente prescrever um anticoncepcional e não perguntar se a mulher lembra de fazer uso, se ela vai lembrar, porque nessa mulher a gente tem necessariamente que oferecer algum dos outros métodos. E em terceiro lugar, ou seja, os métodos considerados mais seguros, com menor risco de falha, estão os métodos definitivos, laqueadura e vasectomia, e também os métodos chamados contraceptivos reversíveis de longa duração. Eles se usa uma sigla chamada LARCs, que vem do inglês, e eles correspondem aos DIUs, tanto o DIU de cobre como o DIU hormonal, o Mirena, e o implante contraceptivo, que no Brasil o único aprovado é o Implanon. Esses métodos são muito eficazes não só pelo próprio mecanismo de ação, mas principalmente pelo fato de que eles são implantados e a mulher não precisa ficar lembrando de usar. E isso faz com que também a eficácia seja muito alta e a adesão e a taxa de satisfação das usuárias com esses métodos seja muito elevada. Dentre eles, o DIU de cobre ainda tem uma taxa de falha um pouquinho maior, que é da ordem de 6 a 8 a cada 1.000 mulheres usando o DIU de cobre podem ficar grávidas. Depois vem a laqueadura da mulher, que tem uma taxa de falha em torno de 5 a cada 1.000 mulheres. Lembrando que esses métodos, a questão da falha, esses números são de estudos grandes, populacionais, americanos inclusive, e faz muita diferença a técnica utilizada. Então tenho que dizer que a laqueadura bem feita, em que a gente na verdade corta um pedaço da trompa, da tuba uterina, e separa, deixa os cotos delas bem afastados, provavelmente tem um risco de falha bem perto de zero. Mas muitos lugares, antigamente se usava uma técnica que só amarra a tuba, e aí existe um risco dela acabar recanalizando e por isso falhar. O DIU hormonal, o Mirena, risco de falha em torno de 2 a cada 1.000 mulheres, ou seja, uma taxa muito baixa, parecida com a da vasectomia, que ainda é considerada um pouquinho mais segura do que a laqueadura, da ordem de 1 a cada 1.000 homens que foram vasectomizados podem voltar a apresentar espermatozoides no sêmen.
E nos estudos, o método mais seguro de todos, com menor risco de falha, mais perto de zero, que corresponde a 0,05%, aproximadamente 5 a cada 10 mil mulheres, que usam um Implanon, que é um implante contraceptivo, um bastãozinho de plástico que vai no braço e libera continuamente o hormônio durante 3 anos. Método seguro, porém com bastante efeito colateral, principalmente taxa de sangramento irregular. Eu falo em detalhes sobre esses métodos em outros vídeos que eu tenho aqui no canal do YouTube. Então, pessoal, resumindo, os métodos mais seguros são os DIUs, o implante contraceptivo e os métodos definitivos. Nenhum tem zero taxa de falha, mas quando a gente compara eles, a gente está comparando o muito raro ficar grávido com o muito, muito raro, ou seja, eles são todos muito seguros. Então espero que essa informação tenha ajudado. Mande esse vídeo para aquela sua amiga que te mandou aquela foto ou que postou a foto do bebê com o DIU. Teve um na semana passada, vira e mexe acontece algum caso desse, mas essa situação é muito rara, como eu falei. No meu canal, como eu também já mencionei, eu tenho vídeos detalhados falando sobre os DIUs, os tipos, as diferenças, as vantagens, desvantagens, efeitos colaterais. Um vídeo recente também que eu explico em detalhes sobre implante contraceptivo. Fica o convite então para conhecer, mandar esse vídeo também para quem mais você acha que pode se interessar por esse assunto e um abraço, até a próxima.